Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estou aqui em mais uma reflexão cristã, fazendo aqui meu devocional, mas não é sempre que eu gravo, não é sempre que eu gravo. Mas eu gostaria de refletir hoje com vocês num trecho bíblico que se encontra no livro de Jó. Eu vou ler aqui na versão corrigida, Jó, capítulo 2, versículo de 11 a 13. Jó 2, de 11 a 13. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz o temanita e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e consertaram com C, ou seja, de acordo, de pacto, né? Consertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo, com esse objetivo, condoer-se dele e consolá-lo. 12. E levantando de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram um pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Eu comecei a imaginar aqui, todo mundo aqui praticamente já ouviu falar de Jó, o homem mais rico no seu tempo do Oriente, um mega super empresário, dono de terras, senhor de empregados, mas aconteceu que o que aconteceu nos bastidores celestiais não foi revelado a Jó. Tudo aquilo, capítulo 1, né? E começo do capítulo 2, a conversa de Satanás com Deus, enfim. Jó não sabia de nada disso. Você e eu sabemos porque nós temos acesso a essas informações, mas Jó não sabia. Acontece que Jó, ele perdeu toda a sua propriedade num dia, ele perdeu os seus filhos, Jó perdeu também a sua saúde, e agora o Jó está no lixão da cidade. Está no lixão da cidade. E assim como era naquele tempo, é hoje também. Notícia ruim corre rápido, né? Corre muito rápido. Os amigos de Jó, ele faz o Bildade e o Zofar, eles ouviram falar o que tinha acontecido. E de longe, eles resolveram vê-lo, consolar o seu amigo. E eu entendo que eles eram amigos mesmo. Porque em Provérbios, no capítulo 19 e no versículo 4, diz assim, que as riquezas granjeiam muitos amigos, mas o pobre seu próprio amigo deixa. Eu faço menção também aqui do jovem, aquele jovem da parábola do filho pródigo. Enquanto ele estava com dinheiro, ele estava rodeado de pessoas. Quando faltou dinheiro, acabou seus recursos, diz o texto que ele foi comer das alfarrobas, bolotas, dos porcos, enfim, estava abandonado. E aqui nós vemos o Jó, que ele tinha perdido tudo, bens materiais, sua saúde, seus filhos, tinha perdido tudo. Se os amigos, se o Elifaz, o Bildade e o Zofar fossem interesseiros, não tinham ido lá falar com ele, mas resolveram ir lá. E eu começo a imaginar os 3 chegando, e conforme eles vão se aproximando, eles vão percebendo as extensas propriedades de Jó vazias, eles vão olhando a casa onde Jó morava, as janelas batendo as portas, ou batendo uma na outra, por causa da força do vento, o quintal todo cheio de mato, tudo abandonado. As casas onde os servos moravam abandonadas, tudo largado. E aí eles perguntam, estou aqui parafraseando, imaginando, eles perguntam para os vizinhos de Jó onde que eles podiam achá-lo, e aí apontam para o lixão da cidade. E quando eles chegam lá, de longe, diz o versículo 12, eles levantam os olhos,
e nem o conheceram. Começaram então a chorar, rasgaram suas vestes, jogaram pó sobre o ar e perceberam, como diz no versículo 13, que a dor dele era tão grande que eles não conseguiram falar nada durante 7 dias. Eram amigos, porque amigo é o primeiro a entrar depois que todo mundo foi embora. Esse é o verdadeiro amigo, né? Amigo é quando estão com você, estão contigo, não por causa daquilo que você tem, mas por aquilo que você é, que você representa. No momento da dor, da dificuldade, é aquele que aparece. É amigo. Agora, o fato de ser amigo não significa que eles eram bons conselheiros. Porque muitas das vezes nós podemos ter bons amigos na hora da dor, mas não bons conselheiros. Bons amigos, maus conselheiros, péssimos conselheiros. Percebam que o capítulo 2 termina dizendo que eles não falaram nada durante 7 dias. E no capítulo 3, começa o capítulo 3, o versículo 1, aí depois de 7 dias é Jó que começa a falar. E aí Jó fala, capítulo 3, e vai do 1 ao 26, ou do 1 ao 23. Enfim, o capítulo 3 inteiro. Aí é Jó que fala. Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Jó reclama por que ele não morreu no ventre da sua mãe. Jó fala por que a mãe dele não sofreu um aborto. Jó, ele lança 16 vezes a pergunta por quê? Por quê? Por quê? Essa é a grande pergunta do livro de Jó, né? Por que o justo sofre? Por que o justo sofre? Quer entender? Vai ler, vai estudar o livro de Jó. O fato é que em todas as perguntas que Jó fez, Deus não respondeu nenhuma. Jó fez as perguntas e Deus não respondeu nenhuma. Deus ficou em silêncio, né? O céu ficou em silêncio. O céu ficou em silêncio, mas os amigos de Jó não ficou não. Os amigos de Jó não ficou não. A partir do capítulo 4, o Elifaz, ele falou o seguinte, ó, no capítulo 4, o que o Elifaz disse? Eu não vou ler tudo, versículo de 1 a 5. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás. Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muito, esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Ele quis dizer o seguinte: ô Jó, aconteceu com os outros, você tinha conselho para dar. Você falava, agora que acontece com você, você fica assim, desse jeito? Isso é conselho? Isso é conselho? É complicado, né? O Elifaz falou isso. O que o Bildade falou? Vamos lá, vamos ver o que o Bildade falou. No capítulo 8, Bildade ele falou: então respondeu Bildade o suíte e disse: até quando você vai falar tais coisas? As razões da tua boca serão qual vento impetuoso. Ele disse também, ele praticamente disse que Jó não tinha razão em toda a sua reclamação, né, suas perguntas. E o Zofar, o que o Zofar disse? Capítulo 11, a título de exemplo, versículos 1 e 2. Então respondeu Zofar o Naamatita e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? Então vocês percebam que existem pessoas que são bons conselheiros, são bons amigos, corrigindo aqui, porque estavam com você no momento da necessidade, estavam com Jó no momento da dificuldade. Mas não significa que eram bons conselheiros. Nem sempre um bom amigo tem um bom conselho. Sabe por quê? Porque eles estavam simplesmente tentando explicar o inexplicável. Eles estavam compreender aquilo que era incompreensível, porque eles não tinham toda a visão. Eles não tinham toda a visão. Vocês percebam no capítulo 2 e o versículo de número 11, que o término do versículo diz que o objetivo dos três foram
E concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. Era para consolá-lo. Só que ele não conseguiu consolar, não. Eles tinham ido lá para consolar, tentando explicar o inexplicável, e só acusaram Jó de coisas que Jó não tinha feito. No final das contas, sabe o que Jó disse? No capítulo 16, no versículo de número 1, diz o seguinte: Então respondeu Jó e disse: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Vocês vieram com o objetivo de me consolar, mas vocês estão me molestando. Vocês estão me causando mais mal do que bem. Essa é a verdade. É complicado, né? É muito complicado. Muito complicado. Muito difícil. Depois, isso aí passa várias lições pra gente. Aqui a gente não tem tempo de falar aqui. Mas isso mostra basicamente que nem sempre bons amigos têm bons conselhos. E a gente precisa aprender isso, aplicar no nosso dia a dia. E você pode ter bons amigos no momento da dificuldade, da dor, da luta, da batalha travada. Mas não significa que eles vão ter bons conselhos para você. Bons amigos, maus conselheiros. E o interessante é que você, eu, todos nós não podemos guardar mágoa. Não podemos guardar rancor. Sabe por quê? Lá no capítulo 42 de Jó, depois você estuda o livro de Jó, enfim, depois você dá uma lida lá, que é mais um devocional. Você vai perceber que a discussão é sempre essa, o Elifaz, o Bildade, o Zofar, o Jó fala, depois vem um jovem lá chamado Eliú, e daqui a pouco é Deus que começa a falar para Jó, a partir do capítulo 38, e Deus faz cerca de 70 perguntas para Jó, e Jó não consegue responder nenhuma. Capítulos 38, 39, 40 e 41, no livro de Jó, até que Jó se rende diante da vontade de Deus, no capítulo 42, coloca a mão na boca e fala: Senhor, me desculpe, eu falei de coisas que eu não entendia, de coisas que eu não compreendia. E aí, lá no capítulo 42 de Jó, ele falou: bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido e tal. Aí diz no versículo 7, né? Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: faz. Presta atenção nisso aqui, ó. O temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, Bildade e Zofar, né? Porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Presta atenção. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros e ide. Olha o verbo, ide. Então quer dizer que já não estavam mais. Ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Só o 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobra, tudo quanto dantes possuía. Vocês percebam o verbo ide, no versículo 8 do capítulo 42, o que faz subentender que eles conversaram com Jó, tentaram convencer Jó que Jó estava em pecado, que Jó estava errado. Por diversas vezes eles falaram: Jó, você certamente deixou de observar o direito da viúva, você fixou os olhos numa virgem, você não socorreu o órfão quando precisava, você não foi justo ao julgar nas portas. Enfim, fizeram várias acusações e em todas Jó se defendeu. Aí dá a entender que eles foram embora. Falaram assim: deixa o Jó aí, vamos embora. Porque Deus ele falou para eles, né? Conforme a gente leu aqui, olha. Tomem os 7 bezerros, 7 carneiros e ide. Vão lá ao meu servo Jó. Parece que eles tinham abandonado Jó. E a ordem de Deus era para que Jó, no versículo 7, orasse pelos seus amigos. Percebam? São bons amigos. São maus conselheiros, mas são bons amigos. E Jó, não era para você, não era para Jó guardar mágoa no coração, guardar ira.
guardar rancor, né? Porque a ira, a amargura, ela vai crescendo, né? O autor da carta aos Hebreus fala que muitos se privam da graça de Deus com raiz de amargura. Eu costumo dizer que tem pessoas que não têm raiz de amargura, ela tem uma Amazônia no coração, né? De amargura. Só Deus na causa. Mas, enfim, eu espero que você tenha entendido que Deus ele só mudou, virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, não inimigos. Você quer crescer? Você quer ser abençoado? Você quer sair da prova? Ore pelos seus amigos. Eles são bons amigos, são boas amigas, são maus conselheiros, mas são bons amigos. Perceba que Jesus chamou até Judas de amigo. Esse dia eu preguei na igreja a respeito de Judas. Outro dia a gente fala sobre isso, né? Momento ali que do jardim, diz o texto bíblico que o Judas chega e beija Jesus e Jesus fala: amigo, a que vieste? Amigo, o que os outros fazem comigo não muda a minha essência. Se eles não me entendem, a prova que eu estou passando, a dificuldade que eu estou enfrentando, isso não pode mudar a minha essência. E eu preciso orar por eles ainda. Eu estou numa prova, já estava numa dificuldade, numa prova maior do que a deles. E Jó ainda tinha que orar por eles. Jó ainda teve que interceder por eles. Percebam? É estranho, né? Muitas vezes você chega na igreja, você está precisando de uma palavra, você está precisando de um louvor, você está precisando que Deus fale com você. E aí Deus põe você para pregar. Deus coloca você para cantar. A oportunidade é sua. E aí, o que você faz? Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar, minha irmã. Fica com essa reflexão. Bons amigos, péssimos conselheiros. Mas não deixaram de ser seus amigos. Não deixaram de ser seus amigos. Quer ser abençoado? Não guarde mágoa, não guarde rancor no coração.